A seriga brilhava sob a luz forte da cobertura em Balneário Camboriú, e o olhar do meu filho, o menino que eu embalei, era o de um estranho. Você não devia ter vindo, mãe, ele sussurrou, e naquele momento, o som das ondas lá fora parecia o de um carrasco batendo a porta. Mas para entender como cheguei a esse apartamento luxuoso, cercada por traidores, precisamos voltar para aquela manhã cinzenta em Curitiba, 10 horas antes, quando o mundo que eu construí desmoronou sobre a mesa do café da manhã. Moro em Curitiba há 20 anos. O clima aqui sempre combinou com meu estado de espírito, cinzento, reservado e, às vezes, cortante como uma navalha. Meu marido, Olavo, faleceu há exatos 18 meses em um acidente de carro na rodovia Regis Bittencourt. Desde então, minha vida se resumia a cuidar de Tibério, nosso filho de 19 anos, e tentar ignorar o vazio no lado esquerdo da cama. Tibério sempre foi um rapaz de poucas palavras, um estudante de direito exemplar, mas o luto o tornou um túmulo. Ele se trancava no quarto em nosso apartamento no bairro Batel, saindo apenas para a faculdade. Eu justificava o comportamento dele como dor profunda. Mal sabia eu que o silêncio dele era, na verdade, cumplicidade. Tudo mudou naquela terça-feira chuvosa. O cheiro de café fresco preenchia a cozinha, mas o ar parecia pesado, carregado de uma eletricidade que eu não sabia explicar. Tibério desceu com pressa, mal trocando palavras comigo. Ele esqueceu o celular sobre a mesa de mogno enquanto voltava ao quarto para buscar um casaco. Foi quando o aparelho vibrou. O visor iluminou a cozinha penumbrosa. O nome que apareceu na tela fez meu coração parar, literalmente errar a batida. Pai. Senti um frio lancinante. O número de Olavo tinha sido cancelado meses atrás. Eu mesma liguei para a operadora. Eu vi o chip ser destruído. Como morto poderia estar ligando? Com as mãos trêmulas, peguei o aparelho. Não era uma ligação de voz, mas uma notificação de mensagem de um aplicativo criptografado. A pré-visualização dizia apenas: o depósito caiu. Ela ainda não desconfia de nada. Antes de eu revelar o conteúdo assustador dessa mensagem, escreva aqui nos comentários de qual cidade do Brasil você está assistindo a Afonso Story. Fique comigo até o final, pois o que descobri sobre meu próprio filho vai fazer você questionar todos ao seu redor. Aquelas palavras, o depósito caiu, ecoavam na minha mente como um veredito. O pânico inicial deu lugar a uma curiosidade mórbida e necessária. Eu não sou uma mulher fraca. Sou filha de portugueses que ergueram padarias do nada com as mãos sujas de farinha e calos nos dedos. Se havia uma conspiração na minha mesa de jantar, eu a encontraria. Usei a digital de Tibério enquanto ele ainda estava no corredor. Ele sempre usava o polegar direito, e eu já tinha visto o padrão 1000 vezes. O celular destravou com um clique que soou como um tiro no silêncio do apartamento. As mensagens não eram de Olavo, mas de alguém usando o antigo número dele via VoIP. A conversa era um mapa do inferno. Tibério estava em contato com uma mulher chamada Dagmar. Pelas fotos de perfil, ela era jovem, com um olhar predatório que me causou náuseas. Dagmar, você precisa ser rápido, Tibério. Se a sua mãe descobrir que o Olavo não morreu naquela rodovia por acidente, o plano cai por terra. Minhas pernas fraquejaram. Sentei-me na cadeira de mogno, sentindo o estômago revirar. Olavo não morreu por acidente. O laudo do IML de Campina Grande do Sul dizia que ele perdeu o controle. Mas aquelas mensagens sugeriam algo muito mais sinistro, algo que envolvia o sangue do meu sangue. Ouvi os passos de Tibério voltando. Tive segundos para bloquear o aparelho e colocá-lo exatamente onde estava. Ele entrou na cozinha, pegou o celular sem perceber nada e me deu um beijo frio na testa. Tchau, mãe. Volto tarde hoje. Quando a porta bateu, eu não chorei. O luto que eu carregava há 18 meses evaporou, substituído por uma fúria gélida. Eu precisava de respostas e sabia exatamente onde começar a procurar, no passado financeiro de um morto que insistia em enviar mensagens. O som da porta batendo ecoou pelo apartamento vazio do Batel como um martelo batendo em um prego. Tibério tinha saído, levando consigo o portal para aquele inferno digital, mas ele não levou a semente da dúvida que plantou em meu peito. Eu estava sozinha na cozinha, o café agora frio e amargo diante de mim, exatamente como a minha vida havia se tornado em questão de segundos. Olavo não morreu por acidente. Aquela frase de Dagmar queimava na minha retina. Eu fechei os olhos, e por um momento,
Fui transportada de volta para a noite do acidente. A chuva na Regis Bittencourt, o telefonema da Polícia Rodoviária Federal, o cheiro de metal retorcido e asfalto molhado no necrotério. Eu sofri por aquele homem. Eu chorei até minhas glândulas lacrimais secarem, acreditando que o destino tinha sido cruel. Mas o destino não teve nada a ver com isso. Foi planejamento. Eu não podia ficar ali parada. A Zulmira que chorava tinha morrido junto com aquela notificação no celular. A Zulmira que sobreviveu era filha de imigrantes, a mulher que gerenciava fornecedores difíceis e contas apertadas nas nossas padarias. Se havia um rastro de dinheiro, eu saberia como segui-lo. Peguei minha bolsa e as chaves do carro. Dirigi pelas ruas de Curitiba sem ver as flores do Jardim Botânico ou a arquitetura da Ópera de Arame. Meus olhos estavam fixos no retrovisor, uma paranoia súbita me fazendo checar se algum carro preto me seguia. Estaria Tibério me vigiando? Estaria Dagmar escondida em algum lugar, esperando o momento de derrubar o plano? Estacionei perto da Praça Tiradentes. O centro histórico de Curitiba, com seus prédios antigos e calçadas úmidas, parecia o lugar perfeito para segredos. Eu precisava de alguém que soubesse ler o que os números escondem. Liguei para Genoveva. Genoveva e eu crescemos juntas. Ela era a mente brilhante que mantinha a contabilidade das minhas empresas em ordem, mas sua verdadeira especialidade era perícia contábil. Ela sabia onde os cadáveres financeiros eram enterrados. Genoveva, preciso que você faça algo por mim. Agora. Sem perguntas, eu disse, minha voz soando mais firme do que eu me sentia. Nos encontramos em um café discreto na rua 15 de Novembro, um lugar onde o barulho das pessoas passando e dos artistas de rua camuflava nossa conversa. Entreguei a ela os dados bancários antigos de Olavo e os números das contas que eu acreditava terem sido encerradas após o inventário. Zulmira, você parece que viu um fantasma, Genoveva comentou, ajustando os óculos enquanto abria o notebook. Eu vi algo pior, Genoveva. Eu vi a prova de que minha vida foi uma mentira. Rastreie qualquer fluxo de caixa, qualquer conta offshore, qualquer CPF vinculado ao Olavo que não passou pelo processo de partilha. Enquanto ela digitava furiosamente, o tempo parecia se dilatar. Cada clique no teclado era como uma batida de coração. Eu observava as pessoas lá fora, vivendo suas vidas normais, comprando flores, tomando sorvete, e eu ali, prestes a explodir a última ponte que me ligava ao passado. Achei algo, sussurrou Genoveva, e seu rosto perdeu a cor. Zulmira, isso não faz sentido. Há uma conta ativa. Ela está registrada em nome de uma empresa de fachada, a Litoral Prime Empreendimentos. O sócio majoritário é um CPF fantasma, mas o endereço de faturamento é em Balneário Camboriú. Senti um soco no estômago. Balneário. Olavo nunca mencionou negócios no litoral catarinense. Nós sempre fomos para Matinhos ou Guaratuba. Balneário era o reduto do luxo, dos prédios mais altos da América Latina, de um mundo que não nos pertencia. Ou assim eu achava. Tem mais, continuou ela, a voz trêmula. Há transferências mensais pesadas saindo dessa conta. O destino é uma conta poupança jovem, no nome de Tibério. E as datas, Zulmira. As transferências começaram 6 meses antes do acidente de Olavo. O café que eu tinha tomado ameaçou voltar. Tibério estava recebendo dinheiro de uma empresa fantasma do pai antes mesmo dele morrer. Meu filho estava sendo pago. Mas pago pelo quê? Por seu silêncio. Por sua cooperação? De quanto estamos falando? Perguntei, segurando a borda da mesa com tanta força que minhas juntas ficaram brancas. O suficiente para comprar 3 ou 4 apartamentos de luxo aqui no Batel. Zulmira, essa conta recebeu um depósito massivo hoje cedo. Um valor que parece um pagamento final. Uma recompensa. O depósito caiu, dizia a mensagem. Agora tudo fazia um sentido macabro. Tibério não estava apenas de luto, ele estava esperando o pagamento pelo sangue do pai. Ou talvez, pelo silêncio sobre o fato de que o pai não era quem eu pensava. Minha mente trabalhava como uma engrenagem furiosa. Se Olavo tinha uma vida em Balneário Camboriú, era lá que a verdade estava escondida. Dagmar não era apenas uma amante, ela era parte de uma estrutura. E Vionete? Quem seria a mulher que eu vi rapidamente em um flash de memória nas mensagens? Genoveva,
Me dê o endereço desse faturamento em Balneário, eu ordenei. Você não vai lá sozinha, vai? Zulmira, isso é perigoso. Se o que você está sugerindo for verdade, eles mataram o Olavo. Eles mataram o homem que eu achava que conhecia, respondi, levantando-me. Mas eles se esqueceram de que eu ainda estou viva. E em Portugal, Genoveva, nós temos um ditado: a vingança é um prato que se come frio. Mas em Curitiba, com essa chuva, eu vou servi-la gelada. Saí do café sem olhar para trás. O rastro de sangue e dinheiro me levava direto para BR-101. Eu voltaria para casa, pegaria algumas roupas e partiria para o litoral. Eu não era mais a viúva deprimida. Eu era a caçadora. E meu próprio filho era a presa mais valiosa. Enquanto eu caminhava em direção ao carro, meu celular vibrou no bolso. Por um segundo, tive medo de olhar. Era Tibério. Mãe, a faculdade vai ter um evento extra hoje. Vou dormir na casa de um colega. Não se preocupe. Eu sorri, um sorriso que não chegava aos olhos. Ele estava me dando o álibi perfeito para eu desaparecer por 24 horas. Ou ele estava apenas abrindo caminho para o próximo passo do plano dele. Não se preocupe, meu filho, murmurei para o nada. Eu também tenho um evento extra para comparecer. A estrada me esperava. E em Balneário Camboriú, a cobertura de frente para o mar guardava segredos que fariam o acidente na Regis Bittencourt parecer uma bênção comparado à verdade que estava prestes a emergir das sombras. A descida da Serra do Mar pela BR-277 sempre foi um dos meus trajetos favoritos. O verde exuberante da Mata Atlântica costumava me trazer paz, mas hoje, cada curva fechada e cada caminhão que passava roncando ao meu lado pareciam sussurros de aviso. Eu não estava indo para o litoral para descansar. Eu estava descendo ao inferno para buscar respostas. O asfalto estava brilhante, refletindo os faróis sob a garoa constante que insistia em me seguir desde Curitiba. Eu segurava o volante com tanta força que sentia os ossos das mãos protestarem. Minha mente era um turbilhão. Como eu pude ser tão cega? 20 anos de casamento. 20 anos compartilhando o mesmo teto, a mesma cama, os mesmos sonhos de expansão das nossas padarias. Olavo era o pilar da nossa família. Ou pelo menos, era a imagem que ele projetava com perfeição. O marido devoto, o pai presente, o empresário honesto. Agora, a cada quilômetro que eu avançava em direção a Balneário Camboriú, aquela imagem se fragmentava como um espelho atingido por uma pedra. O que Genoveva descobriu não era apenas uma conta bancária escondida. Era prova de que eu vivi com um estranho. As transferências para Tibério. Isso era o que mais me machucava. A traição de um marido é uma facada no peito, mas a traição de um filho é um veneno que corre pelas veias, contaminando cada memória de infância, cada abraço, cada eu te amo que ele murmurou antes de dormir. Tibério sabia de tudo. Ele estava sendo pago para manter a farsa. Ele era o herdeiro de uma vida que eu nem sabia que existia. Entrei na BR-101 e o cenário mudou. As luzes dos arranha-céus de Balneário Camboriú começaram a surgir no horizonte, cortando a escuridão como agulhas de neon. Aquela cidade sempre me pareceu artificial, um monumento à ostentação, mas agora ela era o palco do meu acerto de contas. Eu tinha o endereço: Avenida Atlântica, uma das coberturas mais luxuosas da orla. O nome da empresa de fachada, Litoral Prime, me dava nojo. Era com o lucro do suor do meu trabalho em Curitiba que Olavo mantinha aquele palácio de vidro. É difícil acreditar que o sangue do nosso sangue pode nos trair por dinheiro, não é? Se você já passou por uma decepção familiar ou conhece alguém que viveu uma mentira, inscreva-se agora na Afonso Story. Comente aqui embaixo, a verdade aparece, e vamos mostrar que a justiça de uma mãe não tem limites. Continue assistindo, porque o que encontrei ao chegar no prédio me deixou sem ar. Estacionei meu carro a 2 quadras de distância. Eu não queria ser notada pelas câmeras de segurança da garagem. Caminhei pela calçada, sentindo a maresia salgada colando na minha pele. O vento do mar estava forte, agitando meu casaco. Olhei para cima, para o topo do edifício Infinity Gold. Era ali. Algum daqueles andares iluminados abrigava o segredo que matou meu marido, ou melhor, o segredo que o marido que eu conhecia tentou esconder antes de ser eliminado. O saguão era revestido de mármore e banhado por uma luz dourada opulenta. O porteiro, um homem jovem de uniforme impecável,
Me olhou com indiferença. Eu precisava de uma estratégia. Lembrei-me de um antigo contato, Joaquim, um chaveiro que meu pai ajudou quando chegamos de Portugal. Joaquim agora morava em Itajaí e devia a vida à minha família. Uma ligação rápida e ele estava a caminho, trazendo consigo as ferramentas e a discrição que a situação exigia. Enquanto esperava por Joaquim nas sombras de um quiosque fechado, meu celular vibrou. Outra mensagem no grupo que eu ainda monitorava silenciosamente pelo web WhatsApp que consegui espelhar no meu tablet antes de sair de casa. Dagmar, ele já está a caminho, Vionete. Certifique-se de que o contrato esteja assinado. Se a velha desconfiar de qualquer coisa em Curitiba, as contas serão congeladas antes do prazo. A velha. Meu sangue ferveu. Eu tinha 52 anos, estava no auge da minha capacidade mental e física, e eles me tratavam como um estorvo descartável. Vionete. Esse nome agora tinha um rosto nas fotos que eu começava a baixar. Uma mulher elegante, de beleza fabricada em clínicas de estética, sempre ao lado de Olavo em eventos sociais de luxo em Santa Catarina. Eles tinham uma vida completa aqui. Festas, barcos, jantares. E Tibério estava em todas as fotos, sorrindo como se tivesse 2 pais e 2 mães. Joaquim chegou em uma caminhonete velha que contrastava terrivelmente com os Porsches e Ferraris que circulavam por ali. Dona Zulmira, o que a senhora está aprontando? Ele perguntou, preocupado. Só preciso entrar em um lugar que legalmente me pertence, Joaquim. Só não quero esperar o juiz me dar a chave. Com a habilidade de quem conhece cada segredo das fechaduras eletrônicas, Joaquim me colocou para dentro do elevador de serviço. O painel indicava o 45º andar. O silêncio do elevador subindo era ensurdecedor. Eu sentia meu coração batendo na garganta. Quando as portas se abriram, o luxo me atingiu como um tapa. O hall privativo tinha obras de arte que valiam mais do que todas as minhas padarias juntas. A porta principal era de madeira maciça com detalhes em bronze. Joaquim trabalhou rápido. Um clique seco, e a porta cedeu. Obrigado, Joaquim. Vá embora agora. Não quero você envolvido nisso. Se precisar de qualquer coisa, ligue, Dona Zulmira. A senhora sabe que nossa dívida é eterna. Entrei e a porta se fechou silenciosamente atrás de mim. O apartamento estava às escuras, iluminado apenas pelo reflexo das luzes da cidade que entravam pelas imensas paredes de vidro. O cheiro era familiar. Era o perfume de Olavo. Aquele amadeirado caro que eu comprava para ele em todos os aniversários. Mas misturado a ele, havia um aroma floral doce, enjoativo. O perfume de Vionete. Caminhei pela sala imensa. Meus passos eram abafados pelo tapete persa. Fui direto para o escritório. Se havia provas, estariam ali. Sobre a mesa de vidro, um notebook estava em modo de espera. Ao lado dele, um porta-retratos de prata. Minhas mãos tremeram quando peguei. Era uma foto recente. Olavo, Vionete e Tibério, brindando com champanhe em um iate. A data no verso. 3 dias antes do acidente. Eles pareciam radiantes. Tibério abraçava Vionete com uma familiaridade que ele nunca demonstrou por mim nos últimos anos. Ele a chamava de mãe. A dúvida era uma brasa ardente. Liguei o notebook. Não tinha senha. A arrogância de Olavo sempre foi seu ponto fraco. Ele achava que ninguém nunca chegaria ali. Abri as pastas de documentos. O que encontrei não foi apenas traição conjugal, foi um esquema de lavagem de dinheiro monumental. A Litoral Prime era usada para limpar dinheiro de desvios de obras públicas em várias prefeituras de Santa Catarina. E o nome de Tibério figurava como beneficiário final em vários contratos. Mas o arquivo mais recente era o que importava. Uma troca de e-mails entre Olavo e um advogado. Não aguento mais essa mentira. Vou voltar para Curitiba. Vou contar a verdade para Zulmira e encerrar as operações em Balneário. Prepare o distrato com a Vionete. Vou dar a ela uma pensão, mas quero meu filho de volta à realidade. Olavo ia confessar. Ele ia destruir o mundo de luxo de Vionete e a conta bancária sem fundo de Tibério para voltar para mim. Ele ia escolher a honestidade. E foi por isso que ele morreu. Ouvi um barulho de chaves na porta principal. Congelei.
O sistema de automação da casa começou a acender as luzes gradualmente. Eu não tinha para onde correr. Me escondi atrás da cortina pesada de veludo do escritório, meu coração martelando contra as costelas. Ele foi um idiota, Tibério. Uma voz feminina, aguda e fria, ecoou pela sala. Era Vionete. Achar que poderia simplesmente fechar a torneira e voltar para aquela padaria em Curitiba. Ele nos subestimou. Ele não teve escolha, Vionete, era a voz do meu filho. Mas não era o Tibério que eu conhecia. Era uma voz desprovida de qualquer emoção. O freio falhou exatamente onde eu planejei. A Regis Bittencourt é um lugar perfeito para erros fatais. Senti um vazio absoluto. Meu próprio filho não apenas sabia da morte do pai, ele a tinha executado. Ele planejou o acidente. Ele matou o próprio pai para manter o status, o dinheiro e a vida de mentiras que Vionete oferecia. O depósito caiu hoje, como prometido, disse Vionete. Agora só falta sua mãe. O que vamos fazer com a Zulmira? Ela está começando a fazer perguntas para Genoveva. Recebi um aviso de que ela esteve rastreando contas. Minha mãe é previsível, Tibério respondeu, e eu ouvi o som de gelo batendo em um copo. Ela vai sofrer um acidente doméstico. Um vazamento de gás no batel, talvez. Um fim trágico para uma viúva inconsolável. Eu estava ali, a poucos metros dos assassinos da minha alma, ouvindo-os planejar a minha morte. A dor que eu sentia antes transformou-se em uma armadura de gelo. Eu não era mais uma vítima. Eu era testemunha, o juiz, e se necessário, o carrasco. Peguei meu celular e, silenciosamente, ativei a gravação de áudio. Cada palavra deles era um prego no caixão da liberdade que eles tanto prezavam. O plano deles era perfeito, mas eles esqueceram de um detalhe. Uma mãe portuguesa nunca desiste da sua família, e quando a família trai, ela se torna a própria fúria de Deus. A luz do escritório se acendeu. Eu vi a sombra de Tibério se projetar na parede. Ele estava entrando. O confronto era inevitável. Eu respirei fundo, apertei o ícone de enviar para Genoveva com o áudio que eu acabará de gravar e saí de trás da cortina. Olá, meu filho. Você esqueceu de mencionar que o gás do batel é muito forte, mas o ar de Balneário Camboriú, esse sim é tóxico. O copo de uísque caiu da mão de Tibério, estilhaçando-se no chão de mármore. O rosto dele ficou branco como papel. A máscara tinha caído. A guerra na Afonso Astori estava apenas começando. O estilhaçar do cristal no chão de mármore foi o único som que interrompeu o rugido das ondas lá fora. Tibério parecia ter sido atingido por um raio. Ele ficou estático, a mão ainda moldada no formato do copo que agora era apenas uma constelação de cacos aos seus pés. Vionete, que estava sentada no sofá de couro branco, levantou-se com uma lentidão predatória. Seus olhos, antes calmos, agora brilhavam com o ódio de quem vê um império ser ameaçado. Mãe! A voz de Tibério falhou. O tom de frieza que ouvirá segundos atrás desapareceu, substituído pela gagueira do menino que fora pego em uma mentira de infância. Mas esta não era uma nota baixa na escola. Era um parricídio. Não me chame de mãe. Minha voz saiu como um chicote, firme e cortante. O filho que eu tive morreu naquela rodovia junto com o pai. O que está na minha frente é um monstro que eu não reconheço. Caminhei para fora do escritório, entrando na sala imensa. Cada passo meu era uma afirmação de poder. Eu via o medo no rosto dele, mas via algo pior nos olhos de Vionete. Cálculo. Ela estava procurando uma saída, uma arma ou uma forma de virar o jogo. Zulmira, querida, você sempre foi dramática, Vionete disse, forçando um sorriso que não passava de uma careta de deboche. Você entrou em uma casa que não te pertence, ouvindo conversas que não entende. Olavo estava farto de Curitiba. Ele estava farto da sua vida pequena e cheia de cheiro de fermento e farinha. Ele queria o céu. Nós apenas o ajudamos a chegar lá mais rápido. Você cala a boca, sibilei. Você não é nada além de um parasita que se alimentou do que eu e Olavo construímos em 20 anos de trabalho duro. E você, Tibério? Olhei para o meu filho, sentindo meu coração sangrar. Como você pôde? Ele ia voltar por nós. Ele ia consertar as coisas. Tibério deu um passo à frente, e por um momento vi o brilho da arrogância retornar aos seus olhos. O dinheiro tinha corrompido sua alma de forma irreversível. Voltar por nós, mãe?
Ele ia nos deixar na miséria. Ele gritou, a voz ecoando pelo pé direito duplo. Ele ia confessar os desvios, ia entregar as contas, ia perder tudo para ter paz de espírito. Eu não nasci para ser dono de padaria no Batel. Eu nasci para este luxo. Ele era um covarde. Eu fiz o que precisava ser feito para garantir o nosso futuro. O nosso futuro não inclui você em uma cela de prisão, Tibério. Porque é para lá que você vai, respondi, levantando o celular. Cada palavra que vocês disseram sobre o freio, sobre o depósito, sobre o meu acidente doméstico, está gravado. E já está nas mãos da Genoveva e da polícia. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Vionete avançou um passo, a mão tateando um vaso de cristal pesado sobre o aparador. A tensão aqui em Balneário Camboriú está prestes a explodir. Você acha que uma mãe deve proteger o filho mesmo quando ele comete o pior dos crimes? Ou a justiça vem antes do sangue? Inscreva-se agora na Afonso Story para não perder a conclusão épica desta história. Deixe seu comentário com a palavra justiça se você está do lado da Zulmira. Vionete riu, um som seco e sem alma. Você acha que um áudio de celular vai derrubar o que construímos aqui? Nós temos juízes no bolso, Zulmira. Temos a polícia desta cidade na palma da mão. Você é uma estrangeira em terra alheia. Pode até ser, eu disse, mantendo a calma que só a fúria absoluta proporciona. Mas eu não sou apenas uma viúva de padaria. Eu sou filha de um oficial da Guarda de Portugal. Eu aprendi a lutar antes de aprender a assar pão. E eu não vim aqui apenas com um celular. Eu sabia que estava blefando sobre ter a polícia local sob controle, mas eles não sabiam disso. O medo é uma ferramenta poderosa. Tibério olhou para a porta, depois para a varanda. Ele estava acuado. Tibério, pegue o celular dela, Vionete ordenou, sua voz subindo de tom. Agora! Meu filho hesitou. Ele olhou para mim, e por um milésimo de segundo, viu o garotinho que tinha medo de escuro. Mas a influência daquela mulher foi mais forte. Ele avançou. Me dá esse telefone, mãe. Agora! Não me obrigue a te machucar. Você já me matou por dentro, Tibério. O que mais você pode fazer? Recuei em direção à varanda. O vento soprava forte, trazendo o som das sirenes que eu imaginava, ou que talvez estivessem realmente começando a subir a avenida. Vionete percebeu que o tempo estava acabando. Ela correu em direção ao telefone fixo, provavelmente para ligar para algum de seus contatos poderosos, mas eu fui mais rápida. Arremessei o porta-retratos de prata que ainda estava na minha mão contra o aparelho, derrubando-o no chão. Ninguém vai ligar para ninguém, eu disse. Nós vamos esperar aqui, juntos, como uma família, até que o sol nasça ou que as algemas cheguem. Tibério tentou me segurar pelo braço, mas eu usei o peso do meu corpo para empurrá-lo contra a mesa de centro. Os cacos de vidro do copo de uísque cortaram sua pele, e ele soltou um gemido de dor. Sangue começou a manchar o tapete persa caríssimo. O mesmo sangue que unia a mim, agora manchava o altar da sua ganância. Você é louca! Vionete gritou, agora visivelmente descontrolada. Você vai destruir tudo. Eu não estou destruindo nada, Vionete. Eu estou apenas limpando a sujeira que vocês deixaram no nome do Olavo. Ele era um traidor, sim. Mas ele era um homem que, no fim, tentou ser humano. Vocês são apenas lixo embrulhado em seda. As luzes de uma viatura refletiram nos vidros da cobertura, vindas da rua lá embaixo. O jogo de blefe estava terminando, mas a verdadeira prova ainda estava oculta. Eu precisava que eles confessassem mais. Precisava que Tibério entregasse a localização dos documentos originais do esquema de lavagem. Onde estão os contratos da Litoral Prime, Tibério? Perguntei, aproximando-me dele enquanto ele tentava estancar o sangue do braço. Se você me der os originais, talvez eu diga ao juiz que você foi manipulado por ela. Ele olhou para Vionete, depois para mim. A lealdade dele estava oscilando. A ganância uniu a ela, mas o medo da prisão estava começando a separá-los. Não diga nada, Tibério. Vionete berrou. Ela está blefando. A porta do apartamento tremeu com um impacto violento. Polícia! Abram a porta. Não era a polícia de Balneário Camboriú que Vionete achava que controlava. Era a Polícia Federal.
Genoveva tinha movido as peças certas em Curitiba, usando as conexões que o dinheiro de Olavo não conseguirá corromper. O pânico tomou conta da sala. Vionete correu para o quarto, provavelmente tentando destruir provas ou fugir por alguma passagem que eu não conhecia. Tibério ficou parado, olhando para a porta que estava prestes a ser derrubada. Mãe, me perdoa. Ele sussurrou, as lágrimas finalmente descendo pelo rosto sujo de sangue. O perdão é com Deus, Tibério. Comigo, você só tem a verdade. O estrondo da porta sendo arrombada preencheu o ambiente. Homens fardados entraram com armas em punho. A farsa tinha acabado. Mas o que eu encontraria no notebook de Olavo no próximo capítulo seria o golpe final que nem eu estava preparada para suportar. O caos se instalou na cobertura. Enquanto os agentes da Polícia Federal imobilizavam Tibério e perseguiam Vionete pelos corredores do apartamento, eu me arrastei de volta para o escritório. Meus pés pareciam feitos de chumbo. O som de gritos e ordens policiais tornava-se um ruído branco no fundo da minha mente. Eu só conseguia focar na tela acesa do notebook de Olavo. A luz branca do monitor refletia no meu rosto, revelando cada ruga de cansaço e cada marca de uma dor que não tinha nome. Eu precisava saber. A curiosidade não era mais sobre traição, era sobre a mecânica do mal. Como um filho planeja o fim do pai. Como o homem com quem dormi por 20 anos permitiu que esse monstro crescesse no quarto ao lado. Abri o histórico de navegação do navegador privado que Olavo usava. Meus olhos saltaram ao ler os termos de busca datados de semanas antes do acidente. Dosagem letal de sedativo em bebida sem deixar rastro no paladar, como simular falha mecânica em freios a braços de caminhonetes, tempo de resposta da PRF na rodovia Regis Bittencourt em dias de chuva. Minha respiração parou. Não foi apenas um impulso. Foi uma execução científica. Eles não queriam apenas que ele morresse, eles queriam que parecesse um erro dele. Olavo, o motorista experiente, o homem que conhecia aquelas estradas como a palma da mão, seria culpado pela própria morte. A humilhação final planejada pelo próprio filho. O que você faria se descobrisse que a pessoa que você mais ama planejou algo assim? A maldade humana não tem limites, mas a coragem da Zulmira em buscar a verdade também não. Se você está acompanhando essa saga na Afonso Story, clique no gostei para que mais pessoas conheçam essa lição de sobrevivência. Sua interação ajuda a levar justiça a quem foi traído. Continuei vasculhando as pastas. Encontrei uma pasta oculta intitulada Seguro. Dentro dela, não havia apólices de seguro de vida, mas sim vídeos. Gravações de câmeras de segurança escondidas aqui mesmo nesta cobertura. Olavo, em sua paranoia de lavador de dinheiro, gravava tudo para ter garantias contra Vionete. Mas ele acabou gravando a própria sentença. O vídeo mais recente mostrava Tibério e Vionete na cozinha deste apartamento. Tibério segurava um frasco pequeno e um conta-gotas. Ele sorria. Não era o sorriso de um rapaz de 19 anos. Era o sorriso de um sociopata. Ele vai beber o uísque antes de sair para Curitiba, dizia Tibério no vídeo. O sedativo vai agir em 40 minutos. Exatamente quando ele estiver descendo a serra. A reação dele será lenta demais para corrigir a curva. Vionete o abraçava, beijando-o no rosto. Você é o meu orgulho, Tibério. Finalmente vamos nos livrar do peso morto e ficar com o que é nosso por direito. Peso morto. Era assim que eles se referiam ao homem que o sustentava. Senti uma náusea tão violenta que precisei me segurar na mesa para não cair. Aquilo era real. Eu estava assistindo ao ensaio do assassinato do meu marido. Eu fechei o notebook com força, o som do plástico batendo ecoando como um tiro no escritório agora silencioso. Os policiais já tinham levado Tibério para o andar de baixo. Vionete fora capturada tentando pular para a sacada do vizinho. O apartamento agora era uma cena de crime oficial. Um agente entrou no escritório. Dona Zulmira, precisamos que a senhora nos acompanhe para prestar depoimento. O que a senhora encontrou aqui será levado como evidência. Eu encontrei o fim da minha família, agente, respondi, sem olhar para ele. Eu encontrei o motivo pelo qual nunca mais vou conseguir olhar para uma foto do meu filho sem sentir vontade de gritar. Eu saí daquele escritório sentindo que carregava o peso de todos os arranha-céus de Balneário Camboriú nas costas. Mas, ao passar pela sala, vi algo caído perto do sofá onde Vionete estava.
Era um pequeno diário de couro azul. Pertencia a Tibério. Mesmo com a polícia ao redor, eu o peguei. Abri em uma página aleatória, datada de 1 ano atrás. Minha mãe em Curitiba é patética. Ela acha que o cheiro de pão quente é o cheiro do sucesso. Ela não imagina que o dinheiro dela está financiando as festas da Vionete. Cada vez que ela me beija e diz que tem orgulho de mim, eu sinto vontade de rir. Ela é apenas o banco que paga pela minha liberdade. A humilhação era completa. Eu não fui apenas traída, eu fui usada como motor financeiro da minha própria destruição. O conforto moral que Olavo queria me dar no fim era a única coisa que restava de humanidade naquela rede de mentiras. Caminhei em direção ao elevador. As luzes de Balneário Camboriú, que antes pareciam estrelas, agora pareciam olhos frios me observando. Eu sabia que a noite seria longa na delegacia. Eu sabia que o confronto final, olhos nos olhos com Tibério em uma sala de interrogatório, exigiria de mim uma força que eu não tinha certeza se possuía. Mas eu me lembrei do meu pai. Lembrei-me do oficial de Portugal que me ensinou que a honra não é algo que se recebe, é algo que se protege. Se Tibério e Vionete achavam que eu era apenas uma velha previsível, eles estavam prestes a descobrir que uma mulher que perdeu tudo não tem mais nada a temer. E uma mulher sem medo é o inimigo mais perigoso que existe. A justiça estava apenas começando a ser servida. E o sabor, embora amargo, era a única coisa que me mantinha de pé. As paredes da sala de interrogatório em Itajaí eram de um tom de bege descascado, iluminadas por uma lâmpada fluorescente que zumbia irritantemente sobre nossas cabeças. O contraste com o mármore e o luxo da cobertura de Balneário Camboriú não poderia ser maior. Aqui, a verdade não tinha onde se esconder atrás de cortinas de veludo ou quadros caros. Aqui, o cheiro era de café requentado e desinfetante barato. Eu estava sentada de um lado da mesa de metal. Do outro, algemado e com o olhar fixo no chão, estava o estranho que compartilhava o meu DNA. Tibério não parecia mais o herdeiro audacioso que eu ouvirá na cobertura. Sem o apoio de Vionete, que estava em outra ala sendo interrogada por crimes federais, ele parecia murchar. O sangue seco no seu braço manchava a camisa de linho que eu mesma tinha comprado para ele no último Natal. Olhe para mim, Tibério, eu disse, minha voz baixa, mas carregada de uma autoridade que o fez estremecer. Ele levantou os olhos lentamente. Não havia arrependimento neles. Havia apenas o ressentimento de quem foi capturado. Por quê, meu filho? O dinheiro da padaria nunca faltou. Você tinha carro, faculdade paga, viagens. O que aquela mulher te deu que valesse o sangue do seu pai? Tibério soltou uma risada seca, um som que me cortou mais do que qualquer insulto. Dinheiro de padaria, mãe? Sério. Eu queria o mundo. O Olavo me mostrou que o mundo não pertence a quem acorda cedo para assar pão, mas a quem sabe onde os contratos estão enterrados. Vionete me deu visão. Ela me tratava como um sócio, não como um menino estudioso. Ela te tratava como um cúmplice. Corrigi. Ela te usou para matar o único homem que realmente se importava com o seu futuro. Você sabe o que eu encontrei no notebook, não sabe? Eu vi o vídeo, Tibério. Eu vi você sorrindo enquanto preparava o sedativo. Nesse momento, o rosto dele se transformou. A máscara de vítima das circunstâncias caiu e surgiu o monstro. Ele ia estragar tudo. Tibério gritou, batendo as algemas na mesa com um estrondo metálico. Ele ficou fraco. Começou a falar em redenção, em contar para você, em pedir desculpas. Ele ia nos entregar para a polícia para limpar a própria consciência e voltar para a vidinha medíocre de Curitiba com você. Eu não ia deixar ele me arrastar para o buraco junto com ele. A revelação foi como um segundo golpe no meu peito. Olavo não ia apenas confessar. Ele ia se entregar. No fim, o homem que eu amei tentou ser digno do amor que eu lhe dava. E foi por esse ato de decência tardia que o próprio filho o executou. CTA 5. A traição de um filho dói mais do que qualquer ferida física. Se você está do lado da Zulmira e acha que Tibério merece a pena máxima pelo que fez, clique no botão de compartilhar e envie essa história para alguém que precisa saber que a ganância destrói famílias. Deixe seu comentário com Força Zulmira. A sua voz dá peso a essa busca por justiça na Afonso Story. Nesse momento, a porta da sala se abriu. O delegado entrou com uma pasta de documentos.
Ele olhou para Tibério com um desprezo que quase me fez sentir pena dele. Quase. Temos um problema, rapaz, disse o delegado, jogando fotos sobre a mesa. Sua sócia, a senhora Vionete, acaba de assinar uma delação premiada. Ela está entregando toda a estrutura da Litoral Prime e, adivinha? Ela afirma que o plano de sabotar o carro foi exclusivamente seu. Ela diz que tentou te impedir, mas que você a chantageou. Tibério empalideceu. A lealdade que ele achava ter com o amante do pai era uma ilusão. Vionete, a mulher que ele chamava de Visão, estava jogando aos lobos para salvar a própria pele. Ela está mentindo. Tibério berrou, tentando se levantar. Foi ideia dela. Ela que conseguiu os químicos. Ela que conhecia o mecânico que mexeu nos freios. É a palavra dela contra a sua, continuou o delegado, calmamente. A menos que você tenha algo para provar que ela foi a mentora. Tibério olhou para mim, seus olhos implorando por uma salvação que eu não podia dar. Ele buscou em mim a mãe que sempre resolvia seus problemas, a mulher que passava as noites em claro cuidando de suas febres na infância. Mas essa Zulmira tinha sido enterrada na Regis Bittencourt. Mãe, você sabe que ela é a culpada. Me ajuda. Fala para eles que eu sou um bom filho, que eu fui enganado. Eu me levantei. Senti uma clareza gelada tomar conta de mim. Eu não te conheço, Tibério. O meu filho teria confessado e aceitado o castigo. O que está aqui é um covarde que mata por trás e chora quando é traído. Você quer provar que ela mentiu? Use os arquivos que você guardou no seu diário azul. Eu sei que você tem cópias de tudo. O choque no rosto dele confirmou minhas suspeitas. Ele também não confiava nela. Ele tinha suas próprias garantias. Agente, chamei o policial na porta. O meu filho tem provas de que Vionete foi a mentora intelectual de tudo. Ele vai entregar o acesso ao drive criptografado dele. Em troca, eu quero apenas que a justiça seja feita. Sem privilégios. Sem celas especiais. Apenas a verdade. Tibério desabou em prantos na mesa. Não eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de derrota. Eu saí da sala sem olhar para trás. No corredor, encontrei Genoveva, que tinha acabado de chegar de Curitiba com os advogados. Zulmira, você está bem? Ela perguntou, segurando minhas mãos. O que vai acontecer agora? Agora, eu disse, olhando para a luz do amanhecer que começava a filtrar pelas janelas da delegacia. A farsa acabou. Vionete vai cair. Tibério vai pagar cada centavo e cada segundo de dor. E eu? Eu vou voltar para Curitiba. Tenho uma padaria para gerenciar e uma vida inteira de mentiras para limpar do meu nome. A justiça é um processo lento, mas em Balneário Camboriú, ela começou com o som de uma mãe fechando a porta para o filho que nunca existiu. Eu ainda tinha um último capítulo para escrever, o capítulo da minha liberdade. O martelo do juiz bateu, e o som ecoou no tribunal de Itajaí como ponto final de um livro que levei 18 meses para terminar de ler. A sentença foi implacável. Vionete foi condenada por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e homicídio qualificado. Tibério, devido à sua confissão e cooperação para derrubar o esquema, recebeu uma pena ligeiramente menor, mas o veredito foi claro. Ele passaria a maior parte de sua juventude atrás das grades. Ao sair do tribunal, não senti a euforia que achei que sentiria. Senti apenas um imenso silêncio. O sol de Santa Catarina brilhava forte, mas meu pensamento estava no frescor úmido de Curitiba. Vendi a cobertura em Balneário Camboriú e cada item de luxo que havia sido comprado com o dinheiro da traição. O valor arrecadado foi doado integralmente para instituições de apoio a vítimas de acidentes na Regis Bittencourt e para orfanatos. Eu não queria um centavo daquela vida de mentiras. O que me restava era o meu trabalho, as minhas mãos sujas de farinha e a dignidade que ninguém conseguiu me tirar. Voltei para o meu apartamento no Batel. O silêncio agora não era mais de luto, era de limpeza. Retirei todas as fotos de Tibério e Olavo que me lembravam da farsa e guardei apenas uma. Olavo jovem, na frente da nossa primeira padaria, antes de a ganância bater à nossa porta. Aquela era a versão do homem que eu escolheria lembrar. Genoveva continua ao meu lado, agora não apenas como contadora, mas como a irmã que a vida me deu. Juntas, expandimos a padaria. Hoje, ela é um símbolo de honestidade e força feminina na cidade.
O pão da Zulmira tornou-se famoso, não apenas pelo sabor, mas pela história da mulher que não se deixou enterrar viva. Às vezes, recebo cartas de Tibério da prisão. Ele pede perdão, fala em recomeço. Eu leio cada uma delas, mas ainda não respondi. O perdão é um caminho longo, e eu ainda estou aprendendo a caminhar por mim mesma antes de carregar o peso de quem me derrubou. A vida me ensinou que a verdade é como fermento. Pode demorar, mas ela sempre cresce e faz o que está escondido aparecer. Eu sobrevivi à traição, sobrevivi ao luto e, principalmente, sobrevivi à descoberta de que os monstros podem morar no quarto ao lado. Hoje, quando olho no espelho, não vejo mais uma viúva inconsolável. Vejo uma mulher livre. Esta foi a jornada de Zulmira na Afonso Story. Se essa história de superação e justiça tocou seu coração, não saia daqui sem se inscrever no canal. Sua companhia foi a minha força durante esses 7 capítulos. Clique no vídeo que está aparecendo agora na tela para conhecer outra história real e impactante. Obrigada por assistir e lembre-se, a verdade sempre prevalece.